Vamos fazer uma leitura de uma página do livro Fonte Viva e, em seguida, faremos uma prece. Ajudemos a vida mental. É a mensagem 144 do livro psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Mateus capítulo 4, versículo 25. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo, em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa neste particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício de meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo, é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Vamos elevar então os nossos pensamentos. Deus nosso Pai, Jesus nosso mestre amigo, guias e mentores de cada um de nós, hoje reunidos virtualmente, a fim de estudarmos um pouco desta doutrina de luz. Agradecemos, pedimos que nos ampare e nos ajude a termos nossas mentes e orações e corações abertos, a fim de captarmos todo o conhecimento que nossas irmãs Isabela e Regina irão compartilhar conosco. Nesses tempos tão difíceis que atravessamos, que somos ao mesmo tempo assustados e repleto de oportunidades, que possamos aproveitar essas oportunidades que se apresentam a nós, os trabalhadores da última hora, para levarmos palavras de otimismo em tempos difíceis. Ilumina nossas amigas Regina e Isabela, para que possamos ter uma tarde de muito aprendizado e alegria. Fique conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então é isso, gente. Então, para começar, eu já quero começar provocando as duas, para tentar entender o que motivou as duas a fazer esse encontro de saúde e espiritualidade para a gente. Está com vocês. Bem, só para... A SESG sempre realiza um evento, algum encontro em janeiro, né? Nos últimos 2 anos, a gente teve apresentação teatral, e era sempre uma forma de, nas férias dos grupos de estudo, a gente se encontrar. Esse ano, por conta da pandemia, não teve como fazer a apresentação teatral, e aí, nas reuniões, surgiu a ideia de várias pessoas, não foi só nossa, de falar de saúde e espiritualidade, muito por conta do momento que estamos vivendo, né? Estamos numa pandemia, em março vai para 1 ano, e isso mudou muito a nossa rotina, a nossa vida e a nossa maneira de lidar com isso. E nós pensamos, e o DIV, o Departamento de Divulgação, surgiu essa ideia de trazer esse tema e de fazer disso uma conversa. A ideia é que a gente vá conversando, eu e Isabela. Eu vou tentar falar mais devagar, porque às vezes eu falo muito rápido.
e que vocês também possam trazer perguntas, trazer alguma questão, alguma dúvida. E vamos juntos refletindo sobre esse tema. E para começar, a gente queria trazer uma questão que já é saúde e espiritualidade, durante muito tempo, já foi algo que para a ciência eram coisas muito separadas, mas isso vem mudando. Então, o próprio conceito de saúde, do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, não é mais a ausência de doença. Saúde não é não estar doente. A OMS define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, emocional, social, e já se fala nesse bem-estar ecológico, levando em conta a nossa convivência com a natureza, e espiritual. Então, é olhar saúde do ponto de vista de um ser humano integral, sabendo que nós não somos só o corpo, ou um corpo separado do pensamento, separado das emoções. O desafio é olhar para esse ser humano de uma forma integral, que é algo que a Organização Mundial de Saúde já traz, os médicos começam a trazer, mas que a gente já vê há bastante tempo, até na medicina oriental e em textos. Até a gente estava falando mais cedo, estava falando da Joana, né, Isabela? Você estava falando de uma passagem da Joana. Pois é, pensando nesse conceito da Organização Mundial de Saúde, que fala nesse completo bem-estar, né, do ser humano, nos seus aspectos biológico, social, espiritual e até mesmo ecológico, como você reforçou, né, a gente foi buscar na doutrina espírita um conceito da Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, que é muito similar ao conceito que é defendido pela OMS. O conceito da Joana diz o seguinte: a verdadeira saúde, ela não se restringe apenas à harmonia e ao funcionamento dos órgãos, mas ela abrange a serenidade íntima, o equilíbrio emocional e as aspirações estéticas, artísticas, culturais e religiosas. Né? Então, é um conceito que, embora ele não esteja, né, com as mesmas palavras, mas, de certa forma, que é da ideia de um ser integral, de um ser completo. E eu vejo esse completo aqui, né, no sentido de equilíbrio. Eu acho que a palavra-chave para a gente tentar entender esses dois conceitos, tanto o conceito de saúde da OMS quanto o conceito da doutrina espírita, talvez seja equilíbrio. A gente vai falando e é interessante essa mudança de mentalidade, né? Porque a gente vê, tem um texto até da Marlene Nobre, que foi presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, e que ela vai falando exatamente disso, de que hoje, é uma médica falando, né? Já se entende que o corpo é manifestação da energia e que as doenças são deformações desse fluxo energético. Então, vai ter muito a ver com esse equilíbrio que a Isabela estava falando, porque cada vez que nós nos desequilibramos emocionalmente, ou que os nossos pensamentos entram naquele turbilhão que a gente conhece, que o mundo atual favorece muito, isso se reflete no corpo. Acho que o exercício é muito da gente trabalhar com esse conceito de totalidade do corpo, como também uma manifestação de energia. E tem até uma neurocientista, que é a Candace Pert, que ela fala disso, das moléculas de emoção. Quem pesquisar, quem quiser pesquisar, se pesquisar por esse termo, chega nela, moléculas de emoção. E o que ela vai dizer? Que cada mudança de humor, cada emoção que nós temos, ela não fica só no cérebro. Teve uma época que a gente achava que tudo estava no cérebro, mas que essas moléculas de emoção estão em todas as células do corpo humano. Eles têm captador, eles podem captar hormônios e neurotransmissores que vão captar essas emoções. Então, esses receptores do cérebro estão em todo o nosso corpo. Olha só, a mente não está só no cérebro, mas está em todas as células do corpo. Então, cada emoção pode provocar e provoca uma reação química diferente. É interessante, desculpa te cortar, Regina, mas é interessante isso que você está falando,
porque a minha vida inteira, quando eu estudava, inclusive na doutrina espírita, né, a gente vê assim, espírito, perispírito, corpo. Parece que são coisas estanques, parece que são coisas separadas, né? A gente vê aquelas definições de uma forma muito fria e não entende que está tudo interrelacionado, que não são coisas estanques. E aí, quando você trabalha com essa questão do corpo ser manifestação da energia, né? Eu lembro que o Einstein tem uma definição, né, que o ser humano ele é um conjunto eletrônico regido pela consciência. Então, tudo está interrelacionado e tudo é energia. E aí vai de encontro a isso que você está falando, das moléculas e ligadas às nossas emoções mais profundas, né? E até a nossa cabeça tem essa tendência de separar. A gente até separa didaticamente para estudar, né? Você separa cabeça, tronco e membros, a gente lembra disso, né? Lá do ginásio, ainda era ginásio, espírito, perispírito e corpo. Mas à medida em que a gente vai entendendo, é o espírito que vai moldando, né? Que vai dando forma ao perispírito, que vai dando forma ao corpo. Então, esses desequilíbrios nos nossos pensamentos afetam energeticamente as emoções, os sentimentos e vão bater no corpo. Qualquer desequilíbrio, qualquer desarmonia no pensamento, nos sentimentos, nas emoções, vai refletir no corpo. Então, assim, de novo entra o bom senso. Claro que o corpo também está preparado para ir lidando com isso. O problema, o que é? É o excesso. É quando a gente vai e a gente está vivendo aquela mágoa, e eu pego a mágoa e fico remoendo a mágoa, e vou remoendo, e vou remoendo, e vou remoendo, e só tenho espaço para mágoa. Essa mágoa, quando a gente fala das moléculas de emoção, ela vai provocar uma determinada reação e aqueles órgãos nossos que são mais frágeis, cada um tem seu ponto fraco, cada um vai saber seu ponto fraco, acaba sofrendo com aquilo. Ou com a raiva. Não dá para a gente ter raiva só no pensamento, né? Quando a gente tem raiva, na hora o coração acelera e a gente está pronto, aqueles mais menos controlados partem para cima, e depois assim, nossa, quando eu vi, eu estava brigando. Então, tudo que vai falar de descontrole, tudo que vai falar ou de excesso ou da falta, vai interferir nesse equilíbrio que promove a saúde. E aí a gente volta para um bem-estar não só do corpo, mas relacional com a família, com a sociedade em que vivemos, com o meio ambiente. E aí tudo que desequilibra vira sintoma. E a gente vê os sintomas como algo negativo, né? Você pega um sintoma, eu estou com dor de cabeça, aí eu tomo remédio para acabar com a dor. Legal, tem que tomar mesmo. Não é para ficar sentindo dor. Mas se a gente não investigar a causa, se eu não descobrir a causa da dor, a dor em si, ela é um alerta, ela é um aviso, ela está me dizendo que tem algo errado. Quando a gente vai se conhecendo, eu vou percebendo toda vez que eu me aborreço, a minha dor de cabeça vem na hora. Ou o meu estômago, ou a minha gastrite, ou sei lá o quê. Então, é esse autoconhecimento que vai contribuindo para que a gente faça da doença ou dos sintomas um aliado para a gente se conhecer. Não necessariamente um adversário, né, Isabela? Não necessariamente alguém para a gente ignorar ou fingir que não existe. E aí você está falando, e eu estou pensando também, porque existe um livro, acho que, se não me engano, é O Homem Sadio, que ele é utilizado como referência pela AME de Minas Gerais, né? E ele tem uma definição interessante de doença e saúde, porque ele fala que saúde é a sua conexão. Você vive a saúde quando você está em conexão com o Criador, né? Então, quando você está em desequilíbrio, né, nas suas emoções, nos seus pensamentos, de certa forma, você está se desviando dessa conexão com o Criador e está se desviando também, né, do que dita a tua consciência em relação às leis divinas, né? Então, essa desconexão, ela precisa, de alguma forma, ser revertida. E há doenças que vêm nesse encalço, né? A doença é justamente para te mostrar, olha, você está fora desse caminho, você se desvirtuou aqui, não no sentido, né, pejorativo de pecado, de erro, de acerto, mas assim, você
saiu da linha, né? Saiu da tua conexão. E o que nos move realmente é essa conexão com o Criador. Então, a doença, eu acho que ela é um alerta disso, né? A gente precisa estar atento, porque quando a doença aflora, é porque algo está muito desconectado, desequilibrado nas nossas fundezas, digamos assim. E aí tem algo interessante quando você fala, que a gente pensa, quando acontece um problema, a primeira coisa que a gente pensa é na causa. Mas por que eu? Mas por que isso aconteceu? Ok, não tem problema nenhum, é natural, é isso mesmo. A gente vai investigar por que aquilo aconteceu, por que esse problema aconteceu, por que essa doença aconteceu. Mas o ideal é que a gente não pare no porquê. Aí a gente pense também na finalidade. Para que eu estou vivendo esse sintoma? O que esse sintoma está fazendo comigo? E até na psicossomática eles falam muito disso, né? Quando você pensa no sintoma, eu estou com uma dor no pé, que o pé agora eu não estou conseguindo andar. Será que se você não está andando demais? Será que você não está pisando forte demais? E aí vamos pensar na imaginação, no simbolicamente. Será que não é preciso andar com mais leveza? Não só literalmente com o pé, mas olha como é que você está lidando com a vida. Ah, eu estou sem voz. Será que você está falando, né, usando bem a voz? Não é para silenciar um pouco, olhar para dentro um pouco? Ah, a cabeça não para. E aí eu tenho dor de cabeça. Será que não é para aliviar um pouco? Aí volta para o equilíbrio. Isso que você falou tem tudo a ver espiritualidade e saúde, porque espiritualidade é muito mais do que religião. É tudo aquilo que nos conecta com algo maior do que nós. Então, tudo aquilo que me conecta com algo que está para além de mim, pede que eu faça esse exercício de conexão com algo superior. Pode ser conexão com o que eu tenho de melhor em mim. Então, quem está meditando, fazendo uma meditação, está exercitando uma conexão com essa espiritualidade interior. Quem faz uma prece, quem está, né, ou num templo, ou numa igreja, ou no centro espírita, quem ouve uma música e está concentrado naquela música, uma música que equilibra, uma música que te traz paz, quem cria uma conexão com a natureza, tudo isso tira o foco da matéria apenas do corpo e nos conecta com outras pessoas, com a natureza, nos conecta com a humanidade. E aí abre espaço para que a gente busque esse equilíbrio que às vezes a gente não está tendo quando está focado só numa coisa, pensando só numa coisa, atormentado só por um problema. Por isso que às vezes, né, o outro consegue trazer essa solução para a gente, consegue ajudar, essa conexão. Então, tudo que nos conecta com algo maior do que nós vai nos ajudar nesse sentido, né? Agora, só complementando isso que você está falando, né, inclusive dessa espiritualidade ser mais abrangente até do que propriamente, né, a questão da doutrina espírita, eu pesquisando sobre o tema, né, acabei achando na internet um grupo de médicos que eles não são propriamente espíritas, mas eles se dedicam a estudar como a espiritualidade consegue, né, de alguma forma, fortalecer ou até mesmo, né, ajudar na cura daqueles pacientes mais problemáticos ou casos graves. De que forma? Eles estão buscando estudar como a oração, as promessas, né, os pedidos a santos de devoção fazem realmente mudanças e ajudam na recuperação do paciente. Eles já estão se dedicando a tentar entender como isso funciona. E é muito interessante porque tem um estudo que é uma área que está crescendo muito, que é a epigenética, que vai falar exatamente de como os genes se expressam. Teve uma época que a gente achava que nasci com aquele gene, com aquele DNA, com aquele gene, logo eu vou ter aquela doença. E a epigenética vai dizendo que não é assim, que alguns genes eles chegam acesos e outros apagados. Então, eles dão até o exemplo de gêmeos. Se fosse assim, irmãos gêmeos univitelinos deveriam ter as mesmas doenças, os mesmos problemas. A questão é que, ao longo da vida,
e ao longo da vida começa na gestação. Alguns dizem que começa na concepção. Do ponto de vista espiritual, a gente pode trazer que começa na encarnação anterior. Mas, de qualquer forma, ao longo da gestação, ao longo da vida, a forma como eu vou lidando com os problemas, as experiências que eu vou tendo, as relações que eu desenvolvo, vão fazendo com que alguns genes sejam acesos, e aí aquele gatilho detona uma possível doença, e outros sejam apagados. Aí entra essa questão da espiritualidade que você estava falando, que a Mônica, qualquer coisa, pode responder sobre isso, esses estudos que junta espiritualidade com ciência, em que você vê que a prece no hospital da UF, não é, Mônica? Daqui a pouco já vou botar a Mônica aqui. Já está começando esse trabalho de ter um atendimento espiritual, de ter o passe, de ter a prece, tanto no berçário das crianças que nascem prematuras, não sei se todos, quanto naqueles pacientes terminais. E, de uma forma geral, você sente que a espiritualidade, e aí tem estudos científicos que comprovam isso, os estudos com placebos são a melhor prova disso, que a pessoa toma um placebo, e tomando um placebo, eu acreditando que aquilo vai me curar, muitas vezes as pessoas se curam. E tem até um estudo que um médico, num curso que eu fiz, ele cita, que eles resolveram fazer um placebo, mas dizendo para a pessoa, olha, você está tomando um placebo. Isto aqui é placebo. Mas os estudos dizem que placebo também cura. E as pessoas, sabendo que era placebo, com a confiança de que iam se curar, conseguiam se curar. Então, isso vai mostrar que tem aspectos que não são só materiais. O remédio é importante, a injeção é importante, a cirurgia às vezes é necessária. Mas, antes disso, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso equilíbrio contribuem para a saúde nesse aspecto integral. Que a gente vai falar não só de corpo, você estava citando até mais cedo o Chico Xavier, né, Isabela? Você estava citando sim, o né? do Chico. Porque se a gente parar para pensar, aí tem um paradoxo, né? Que você fala assim, a saúde não é apenas a harmonia e o funcionamento dos órgãos, né? E aí você associa que saúde é você estar bem intimamente, mas você tem que ter harmonia e o funcionamento pleno dos órgãos. Mas se você olhar para o Chico Xavier, gente, desculpa, ele era completamente ferrado em termos de saúde, né? Ele tinha de tudo, eu acho, que se podia imaginar. Mas ele não deixava de ter essa serenidade, essa harmonia, ele não deixava de transparecer para a gente um bem-estar íntimo, né? Então, o que eu tentei, né, concluir dessa situação do Chico Xavier? Que, embora ele fisicamente, né, ele não tivesse aquilo que a gente chama de um aspecto saudável, né, ele era uma pessoa que ele estava consciente da importância das enfermidades, né, no processo evolutivo dele. Provavelmente ele, em outras existências, fez escolhas que eram completamente dissoantes, né, da conexão com o Criador, e de alguma forma ele precisava desse equilíbrio, agora desse reequilíbrio energético. Mas, assim, saúde não significa ausência de doenças. Quer dizer, esse estado de harmonia, né, não significa que você não vai ficar doente. Às vezes, por uma questão ou outra, a doença vai aparecer. Mas a maneira como você conduz essa situação, a maneira como você lida com essa doença que está florando na carne, né, pode fazer ser uma pessoa muito serena, muito tranquila em relação a todo esse processo, por incrível que pareça. E eu achei isso muito interessante. Mas isso aí é um bom exemplo, porque mostra até uma frase que às vezes a gente escuta muito, que é assim: nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos, porque tudo passa pelo nosso filtro. Então, uma mesma situação que para uma pessoa é um probleminha, para outra aquilo é o maior problema do mundo. A situação é a mesma, sei lá, fiquei sem luz. Fiquei sem luz para uma pessoa. A pessoa está ali, vai xingar, reclamar, brigar, pá.
outra pessoa pode pegar aquilo e dizer, olha só, vamos acender a vela, vamos bater um papo, vamos fazer alguma coisa. Então, não é o que acontece em si, mas é como cada um lida com o que aconteceu. Esse é um exercício que a espiritualidade, a vivência da espiritualidade, abre caminho para que possamos fazer esse exercício. Porque quando imaginamos que existe algo maior do que nós, e esse algo pode ser Deus, pode ser a vida para aquele que não acredita em Deus, quando eu acredito que a vida tem uma finalidade, que a vida tem um sentido, que a vida tem um significado, e que eu não necessariamente entendo esse propósito e esse significado, mas quando eu percebo isso, a minha atitude é diferente. É diferente daquela pessoa que acha que eu tenho que controlar tudo. Então, tudo que saiu do meu controle, o problema sou eu. A culpa é minha, eu tenho que resolver. Então, eu vou lidar com tudo de uma forma muito mais tensa. Quando eu entendo que existe algo que tem um propósito, eu posso me perguntar, qual é a finalidade? Qual é o aprendizado que essa situação está me trazendo? O que esse sintoma, essa doença, está me ensinando? E quantas vezes não é uma doença, um problema conosco mesmo, ou com alguém da nossa família, uma perda de trabalho, de emprego, uma perda de uma pessoa querida, que muda totalmente a nossa vida, dá outro significado à nossa vida, dá outro propósito à nossa vida. Então, é a forma como olhamos, e a espiritualidade ajuda a perceber essa finalidade, esse propósito, esse significado. E aí eu acho que o equilíbrio fica um pouco mais fácil, aquele equilíbrio que a Isabela estava falando no início, né? E aí você falou aí, eu acho que é um dos grandes vilões da nossa vida, que é a culpa. Porque a gente já vem de uma concepção judaico-cristã de um Deus que tem aquela concepção dele ser meio, né, vingador, dele não querer as coisas meio que fora da lógica dele. É uma concepção judaico-cristã que o cristianismo, de certa forma, foi desmistificando, né? Às vezes sim, às vezes não, mas a gente já tem essa concepção. E aí a gente encara a doença como uma punição. É uma punição, então eu estou errado. Se eu estou errado, né, eu fico naquele martírio, eu fico que nem aquelas pessoas que, quando eu era criança, apareciam na televisão, que eles ficavam na procissão da Semana Santa se flagelando, né? A gente fica naquele martírio, se flagelando. Se é uma punição, eu estou errado. Se eu estou errado, então eu não mereço nada. Eu não mereço nem a cura, eu não mereço a recuperação, porque são ideias que passam inconscientemente pela nossa mente a partir do momento que a culpa, né, a culpa ela se fundamenta dentro de nós. A gente não sabe lidar com a culpa, a gente não sabe lidar com essa situação. Ok, errei, pode até ter que eu ter responsabilidade por alguma coisa que está me acontecendo, não sei muito bem, mas ok, vamos avançar, vamos tentar entender esse momento, vamos tentar entender aquilo que está acontecendo comigo, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, o que eu posso ressignificar nessa história, né? Ou senão a gente fica parado na culpa. Então eu acho que a culpa é uma das grandes vilãs assim da nossa existência. Lógico que a gente tem que se responsabilizar pelos nossos erros, por aquilo que a gente toma e decide, né? Pelas atitudes que tomamos, pelo que decidimos. Mas eu acho que não ficarmos paralisados pela culpa. Eu acho que esse é o grande X da questão, principalmente no aspecto da doença. Mas quando você fala dessa questão da culpa, a gente vai ampliando e trazendo para a questão da finalidade ou do aprendizado, é como você olha. Culpa é uma coisa, responsabilidade é outra, né? A culpa te paralisa. A responsabilidade faz para você, a pergunta é diferente. Ok, como é que eu corrijo? Ah, dá para corrigir? Dá, eu vou lá e vou tentar corrigir. Não dá para corrigir. Bem, eu vou tentar não repetir o erro. Eu vou tentar minorar. Ou, na melhor das hipóteses, eu tento não errar de novo. Mas sabendo que a gente vai errar em alguma coisa, mas vamos errar diferente. Então, aí a gente volta para a nossa atitude diante da saúde como algo integral. Porque quando você dá esse exemplo, a gente está falando da saúde no campo social. Será que as nossas relações
são saudáveis? Como é que está a minha relação na família? Ela tem um aspecto saudável? Porque a gente, quando fala de saúde, eu penso, meu corpo tá bom, tem uma dorzinha ali, o joelho dá bom dia, o tornozelo dá boa noite, mas está tudo bem. Mas se a gente pega a noção de saúde e leva para os outros campos, como é que está a minha relação com a espiritualidade? Espiritualidade no sentido mais amplo. Ela está saudável? Eu estou dedicando tempo para estar comigo mesmo, para meditar? Eu estou dedicando tempo para uma causa maior do que eu? Como é que está o quesito saúde nas minhas relações sociais? Elas estão saudáveis? Dentro da família ou fora da família, com os amigos? Eu promovo saúde ou eu promovo mal-estar, doença? Eu contribuo para uma sociedade mais saudável ou eu contribuo para uma sociedade mais adoecida? Eu promovo emoções, sentimentos que as pessoas saem um pouco melhores ou eu afundo as pessoas quando elas estão por perto? Claro que tem momento que a gente afunda, faz parte. Tem momento que a gente afunda, tem momento que a gente está bem, tem momento que a gente afunda, tem momento que a gente está bem, e nessa montanha-russa a gente vai. O problema é parar num momento só e paralisar. Olha a paralisia que a Isabela estava falando. Então, pensar na saúde em todos os aspectos, no aspecto ecológico, a minha vida, a minha existência promove um planeta mais saudável? Eu contribuo para o outro estar melhor, eu contribuo para os meus pensamentos. Meus pensamentos promovem saúde? Ou os meus pensamentos só promovem, reações que o corpo não aguenta mais? Quando a gente pensa na pressão alta, o que é a pressão alta? O corpo está sendo muito pressionado. E muitas vezes, quem é que pressiona? Somos nós. Nós colocamos uma pressão excessiva no nosso corpo. Regina, acho que o Debrando quer... Desculpa te cortar, achei que você tivesse parado. O Debrando levantou a mão. Fala lá, Debrando, quer fazer uma pergunta? Vai lá. Vou interromper. Peraí, você está afinando. Fala. Oi, tá ouvindo? Sim, sim. Desculpa interromper, mas assim, o tema é bem abrangente mesmo, como vocês estão colocando, Isabela e Regina, bem legal. Eu acho que entraram bem legal com a questão do ser integral, né? Pautaram lá na mais recente qualificação das Nações Unidas com relação à saúde. E quando você fala desse assunto, você está falando das inteligências, né? Antigamente, não tem muito tempo, a gente era medido apenas pelo quociente de inteligência, o famoso QI, né? Muito limitado hoje em dia, a gente sabe. Porque a gente tem o consciente espiritual, consciente afetivo, emocional. Hoje em dia está muito falado do nosso consciente de harmonia com relação à natureza. Enfim, tudo isso que vocês já relataram com muita propriedade, né? Eu me recordo também da manifestação que nós, espíritos, né, enquanto espíritos, temos que realizar através do coeficiente físico, né? E quando eu entrei na sala, realmente eu brinquei aí com você, Isabela, e com a Regina, com o pace, né? Porque uma das coisas que me traz muitas satisfações e alegria é eu estar bem fisicamente, né? Eu poder correr. Isso me traz muitas emoções, muito equilíbrio orgânico. E, como diz Kardec, né? A gente tem que cuidar do corpo e não martirizá-lo. Então, a gente também tem a frase muito famosa aí que corpo sã, mente sã também, né? A gente consegue exteriorizar mais o espírito, pelo corpo, dessa forma, no trabalho mediúnico, enfim, isso tudo nós conhecemos. Gostaria assim, que vocês falassem um pouco também, a gente sabe que existe epidemia no Brasil e no mundo com relação à atual que a gente está vivendo, porém, existe também com relação aos excessos que vocês colocaram muito bem, né, de falta de exercícios, por exemplo, aos excessos de alimentação, que traz toda essa problemática, né?
Queria que vocês falassem um pouco dessa inteligência também física, né? nessa contribuição que traz para esse equilíbrio nosso de maneira integral, dessa forma. O que vocês entendem e podem trazer, acrescentar sobre essa questão? Isso é muito pertinente mesmo, porque a gente tem essa ideia, a Isabela falou disso no início, né, de que o corpo está separado do espírito. Isso é uma coisa didática para a gente entender, mas tudo se influencia. Da mesma maneira que as emoções afetam o corpo, acontece o contrário. Se o corpo está mal, quando a gente está com muita dor, é difícil manter uma serenidade, é difícil manter a disposição. Então, cuidar do corpo é, sim, muitas vezes, uma melhor maneira de você até melhorar. Às vezes, até, vamos dizer, a pessoa às vezes está um pouco... está mal, está triste. E, às vezes, o médico diz assim, olha só, você vai dar 3 voltas no quarteirão todo dia. Isso é recomendação médica. E a pessoa começa andando, e começa porque o médico mandou. Mas aquele movimento, daqui a pouco, muda um pouco o estado de espírito da pessoa, da emoção. Essa noção de saúde, não sei se a Isabela quer complementar com alguma coisa, mas quando a gente pensa em saúde de uma forma integral, é isso mesmo. É corpo, é espírito, são as emoções, são os pensamentos. Né? Tem uma frase muito interessante que fala muito disso. A gente tem que cuidar dos pensamentos, porque aquilo que nós pensamos se transforma em ações. As ações vão virando hábito. E depois que a gente está habituado, aqueles hábitos vão formando o nosso caráter. E aquilo forma o nosso destino. Então, a gente acaba sendo, a partir dos nossos pensamentos, que estão sempre no mesmo padrão, a gente acaba dizendo depois, a vida foi ruim. Às vezes a vida traz e traz problema mesmo. Mas quantas vezes não somos nós que estamos causando aqueles problemas? Não sei se a Isabela quer complementar com alguma coisa nesse sentido. Na verdade, assim, quando a gente fala que saúde, esse completo bem-estar, né, de diversos aspectos, eu até falei, eu entendo completo como equilíbrio. Então, assim, a gente precisa realmente ter o equilíbrio de cuidar, né, das coisas que são essenciais ao espírito, mas também cuidar do nosso corpo. Até porque, se a gente parar para pensar, né, o que a gente está pensando, se a gente tiver algum desequilíbrio no nosso pensamento, no nosso sentimento, e a gente não cuidar, ele vai crescer de tal forma que ele vai aforar na carne e vai assumir dores, né, limitações, restrições que a gente vai ter no nosso dia a dia. E aí acaba, de certa forma, gerando um problema, né? Você brincou comigo com aquela história da corrida. Eu não gosto de correr, não faz o meu estilo. Mas, por exemplo, tem uma atividade que eu gosto de fazer, que é bem a minha cara, porque não é tão assim agitada, que é pilates. E eu me sinto muito bem fazendo pilates, né? Eu gosto, eu me sinto bem fisicamente fazendo aquelas atividades. E é um momento também que, enquanto eu estou lá fazendo atividade, eu estou concentrada, o pensamento ele também vai dando uma organizada, né? Exatamente. Você sai daquela zona que você fica lá pensando, remoendo, né, seus ranços do dia a dia, e você está lá, né, focado na atividade. Então, isso também dá um alívio para o espírito, né, em termos do pensar e do sentir. O Marcelo ia fazer um comentário, né, Marcelo? Fala aí. Ih, Marcelo, acho que travou? Ele tinha escrito que ia fazer um comentário, acho que travou. Quando ele voltar, ele faz, então. Voltou. Marcelo, quer fazer o comentário aí? A minha internet está ruim. Vocês conseguem me ouvir? Tira o vídeo. Vai só no áudio. Espera um pouquinho. Estamos só no áudio. Espera só um pouquinho. Estamos te ouvindo. Fala aí. Conseguem me ouvir? Sim, sim. Sim, sim. Eu gostei muito da colocação. Gostei muito da colocação do Hildebrando e depois da sua colocação, Regina, porque a gente tem que ver aquele estudo que o Álvaro fez uma vez na nossa reunião pública sobre como é que nós enfrentamos, né? Como é que nós estamos enfrentando a pandemia, né? E o que acontece é que às vezes a gente se revolta
de ter que ficar em casa, de ter que ficar isolado, de ter que, de repente, não poder trabalhar. Isto tudo vai somatizando no corpo físico. Mas isso tudo começa lá no nosso anímico, na nossa relação anímica e espiritual. Nós somos espíritos. Por isso que foi muito bom, né, quando você fala que nós separamos, porque nós não temos esse profundo entendimento, esse entendimento 100%, que nós somos espíritos. Então, a forma que nós estamos passando, da forma que nós recebemos uma notícia triste ou feliz, isso vai refletir no nosso corpo, porque nós somos um só. Apenas estamos com vestimento material. Não sei se deu para pegar tudo aí. Deu. Esse estudo do Álvaro foi muito bom mesmo, que é o que estamos aprendendo com a pandemia, né? E a pandemia é um bom exemplo, que a gente vê que é preciso se cuidar, sim, e a gente vê as emoções que aumentam a imunidade e as emoções que abaixam a imunidade. Então, a gente sabe que quando a gente está mais confiante, quando a gente está com mais alegria, a imunidade está mais alta. Quando a gente se deprime, a imunidade deprime. O corpo interage o tempo todo. É óbvio que a gente está num planeta que não é fácil estar todo dia, o tempo todo animado, feliz, né, para cima. É muito difícil. Mas aí entra o nosso exercício de autoconhecimento. Se a gente sabe que o equilíbrio emocional dos nossos pensamentos contribui para a nossa saúde, esse conhecimento tem que virar autoconhecimento. Senão, eu estou jogando fora o conhecimento. E autoconhecimento é eu prestar atenção que hoje eu não estou bem. O que aconteceu? Aconteceu isso, briguei com fulano. Ah, tá, amanhã a gente conversa, faz as pazes, exagerei, estava nervosa, faz parte, ok. E aí eu olho para aquilo, aprendo com aquela situação e sigo, como a Isabela falou mais cedo. Isabela sumiu para mim, não sei por quê. Não estou de lugar. Aí eu falei, não some, não. Não some. Eu vou sumir, porque eu já vi que tem Lourdes, tem Mônica. Aí você, qualquer coisa, assim, joga para elas. Olha só, isso que você falou do autoconhecimento, né? Eu gostaria até de reforçar até em relação à culpa, porque o auto se conhecer também não é para você ficar se culpando e se martirizando, né? Quando você entende, né, quais são as suas limitações, quais são os seus pontos fracos, quais são as suas dificuldades, quais são os seus pontos fortes, é justamente para que você consiga ressignificar aquilo que não está legal na sua vida. Né? Então, uma característica, né, muito comum da gente é quando a gente percebe, né, que a gente fez algo errado, a gente fica lá, que droga, puxa, não sei o quê, né? Fica igualzinho aquela hiena, ó céus, ó azar, né? Resmungando e reclamando o tempo todo daquilo. E muitas vezes, quando alguém erra e vem conversar com a gente, nós somos toda generosidade. Puxa, não fica assim, não sei o quê, vai melhorar, você vai fazer diferente, você vai ver. Então, eu acho que a gente precisa também colocar essa generosidade quando a gente está falando conosco, né? Em relação aos nossos erros, às nossas dificuldades, porque a gente também precisa de um pouco de gentileza, de generosidade para lidar com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. Não é passar um pano, né? E achar que a gente não tem responsabilidade, mas é entender que, poxa, né? Você errou, mas você tem possibilidade de não cometer aquele mesmo erro, ou fazer diferente de uma próxima vez, você tem recursos, você tem capacidade, né? O que aconteceu por isso, então ficar mais atenta. Então, eu acho que é necessário também essa gentileza, essa generosidade no olhar que nós temos conosco. Porque senão fica muito pesado se nós somos os nossos próprios carrascos. Tem a Ângela, está querendo falar. Ângela, você quer falar? E depois a Ana Paula ali, né? Ângela, quer falar? Não sei se está... Bem, Ana Paula, quer falar? E aí depois a Ângela entra. Não sei se clicou de repente sem querer. Não sei. A Isabela citou o Chico Xavier
como um exemplo de não saúde física, né? Mas um transbordamento de saúde espiritual, né? Aquela calma, aquela passividade com que ele lidava com qualquer tipo de problema. E aí a Regina falou sobre ecologia e me lembrou o André Trigueiro, que é bastante crítico sobre temas que, de uma forma, impactam na vida dos outros e diz que não há espaço para uma passividade sobre esses temas. Ao mesmo tempo que a gente não pode se calar, a gente tem que aprender também a se expressar com relação a coisas que nós estamos percebendo que não estão boas, né? A gente acaba se envolvendo com esse tema porque esses temas têm a ver com a nossa vida. Um governante qualquer, ou um administrador, ou um parente faz alguma coisa que impacta na gente, a gente acaba absorvendo aquilo de uma forma que parece que é nosso. E aí eu pergunto, se podemos considerar que por conta desses pensamentos negativos, que a gente fica com raiva, a gente fica com vontade de voar na jugular da pessoa, porque a gente está mais perto de André Trigueiro do que Chico Xavier. Então, a gente não adianta, por mais que a gente saiba o que a gente tem que fazer e depois a gente dá aquela baixada de poeira e volta ao normal, isso vai impactar na gente. A gente pode estar trazendo para o nosso corpo físico problemas não só... A gente falou muito aqui de aspectos mentais, de tristeza, depressão e certas doenças, tipo um sintoma de dor de cabeça. Mas você provocar um cisto, você provocar alguma coisa na pele, a gente tem essa capacidade com o nosso pensamento provocar isso? Eu acho que... Acho não, tenho certeza que sim, Ana. Você falou de duas coisas aí que eu acho importantes. Não é que a gente... aliás, é como falou, nós não estamos para Chico Xavier, estamos aqui, né, encarnados, vivendo aqui, num planeta que é complicado. Então, é normal. O que não é bom? É o excesso e a unilateralidade. Se eu só vivo com raiva, isso é um problema. Essa raiva passa a ser a única reação que eu tenho diante de tudo da vida. Assim como se eu nunca posso expressar a raiva, também vai me fazer mal, porque é óbvio que a raiva não vem quando eu quero, ela acontece. Então, se eu não expresso, ela vai para dentro. Então, o problema não é não ter raiva, quer dizer, o problema não é de vez em quando ter raiva, o problema é eu nunca posso ter raiva ou eu só vivo com raiva. Então, o que é saudável? Olha o critério de saúde dentro do que a Isabela estava falando, do equilíbrio. O saudável é nós podermos alternar. Num dia eu estou com raiva, no outro dia eu estou alegre, no outro dia eu estou triste. Eu posso ficar triste também. As pessoas às vezes, você não pode ficar triste. Claro que eu posso. Mas você não tem problema. Claro que tem. Então, o problema é quando a gente está de uma única maneira. A gente só vive na raiva. No espiritismo, a gente vai falar da monoideia. E a pessoa vai se fortalecer só na raiva, só na mágoa, só na dor. E no ponto de vista da saúde, é isso mesmo. Aquilo que não sai, que eu não tomo consciência, vai explodir no corpo, vai virar sintoma. Se eu finjo que não tenho raiva, a raiva vai explodir no corpo de alguma maneira. Porque a ideia é que a gente tenha consciência, a ideia é que a gente tenha aprendizado. Tudo isso vem para a gente olhar, tomar consciência, aprender e seguir. A Lourdes estava querendo falar e depois Dona Wanda, né? Lourdes. Deixa eu só complementar, Regina, deixa eu só fazer uma complementação que eu falo antes da Lourdes falar, porque a raiva é uma coisa que é uma emoção que eu acho até interessante, que eu já até falei no estudo na SESC, que ela é considerada um tabu, bem mais do que a tristeza, né? A tristeza é um tabu, mas ainda é aceita. A raiva é um tabu que não é aceito. Você não pode ter raiva, porque senão você fica, não, raiva não é legal, não fica assim, não sei o quê. Então, assim, a raiva, você dificilmente consegue exprimir a raiva de diversas formas, porque as pessoas estão sempre te tolendo na hora de você ter raiva, né? Lógico que você ter raiva o tempo todo, aquilo é um desequilíbrio, uma descarga energética terrível no seu corpo que vai baixar a tua imunidade, com certeza. Mas acho que a gente precisa aprender a canalizar a raiva. Está me dando raiva essa situação do meu país? O que eu posso fazer? Como é que eu vou utilizar a minha raiva como combustível para promover alguma mudança? Que tipo de mudança eu quero promover? Porque o próprio André Trigueiro, ele coloca muito aquela coisa, né? Ativista não é aquele que defende, mas ativista não é aquele que defende que o rio está sujo, que precisa ser limpado. Mas ativista é aquele que vai lá e limpa o rio.
Então, assim, como é que eu posso utilizar essa minha raiva para mobilizar, para fazer alguma mudança necessária para a minha vida? Porque o ter raiva, às vezes, assim, não é ruim, é importante você colocar aquela raiva, mas aquela raiva tem que gerar mudança, uma mudança que seja significativa. Você vai dar uma finalidade para ela, um propósito, um significado. Fala, Lu. Não, então, a nossa conversa está sendo muito importante, muito boa, né? E aí, isso vai suscitando na gente, né, outras coisas, outros pensamentos, né? A gente está falando, na verdade, de uma desregulação emocional que todos nós passamos, né? Não tem como, ninguém é ali harmonizadozinho, né? Reguladinho, tudo nas suas emoções o tempo todo, né? Se fosse, seria uma beleza, né? Mas ainda não chegamos lá, né? E aí, como a gente está falando das emoções, né? Eu queria adicionar uma palavra, né? um sentimento aí a isso tudo, que é coragem. Eu acho que a coragem tem muito a ver com isso tudo. Por quê? A gente precisa de coragem para poder se autoconhecer. Porque quando a gente olhar, muitas vezes, a gente olhar com atenção, a gente muitas vezes vai encontrar coisas ali que não são nada bonitas. Então, a gente tem uma tendência de se proteger, de se defender, e aí não olha, por exemplo, para aquela raiva, né? Assim, não, eu não tenho raiva, imagina, né? E a raiva realmente, como a Isabela estava falando, é um tabu, né? Joana fala muito da raiva, que a gente não sabe lidar com ela. Quando a criança, né, expressa alguma coisa de raiva, a gente repreende, faz ela reprimir aquela raiva. Mas a gente devia, ao contrário, era instrumentalizar aquela criança para que ela possa expressar a raiva de uma maneira produtiva. Porque, por exemplo, a raiva é uma emoção agressiva, mas realmente, se muitas vezes a gente não tem essa agressividade, a gente não vai impulsionar para frente. Não é ela que vai nos fazer, muitas vezes, correr atrás do que a gente quer, né? Então, é a gente poder nomear, daí é preciso ter coragem. Estou olhando e estou vendo uma invejinha ali, é real. Vamos pensar o que eu posso fazer com ela, né? Nomear essas emoções nos ajuda a lidar com elas e ser um canal de transformação para a nossa vida, torná-la melhor, né? Porque a gente sofre com isso também. O sofrimento de quem tem inveja, né? Imenso. Não, isso é fundamental, é o autoconhecimento. E, assim, sem a culpa que a Isabela estava falando, a gente não disse que ela ia falar, Isabela? Claro, mas é isso mesmo, porque a gente tem que olhar, e as emoções acontecem, quer a gente queira ou não, elas brotam. Mas é o que você está falando, a gente dá a direção, reconhece, e elas não precisam nos dominar, mas eu reconheço que elas estão ali. Né? Não é fingir que não está acontecendo, porque aí também não dá certo. Né? Dona Wanda, quer falar alguma coisa? Parece que ela está sem áudio. Não estou conseguindo. Bem, vamos ver se consegue. Não. Dona Wanda, não estou conseguindo. Então, vamos para a Aglaia, que está ali, vulgo Henrique Santos. A Aglaia fala, Marcelo disse ali que estava querendo falar. Depois a gente tem umas coisas para complementar, né, Isabela? Vamos lá, Aglaia. Então, não sei se estão me ouvindo, porque eu estou sem o fone. É rapidinho que eu vou falar, porque eu não sou da área de psicologia, eu sou da área de fisioterapia. E vocês estão falando de raiva, e foi muito interessante que eu tenho um paciente, que eu até tenho visto ele recentemente, esses dias. Cuidado para não revelar nada, porque isso aqui está sendo gravado. E ele tem muita raiva da situação dele física no momento, né? Assim, porque ele não consegue fazer algumas coisas. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi canalizar esta raiva, né, para tentar impulsionar isso que a Lourdes falou, esses movimentos que ele precisa. Gente, deu super certo. Foi assim um espetáculo. E, de repente, ele ficou uma felicidade. Eu falei, caramba, a minha raiva serviu para alguma coisa? Serviu muito, porque eu canalizei
era uma raiva misturada com uma indignação, com uma frustração, era tudo junto. E toda vez ele reclamava. Não consigo, que desespero. Aí eu falei, então tá bom, vamos então focar no que você precisa, né? Se você tem que, vamos pensar assim, vou chutar aqui, você quer mexer o seu tornozelo, então você foca, você está com raiva do seu tornozelo porque ele não está conseguindo, foca ali no seu tornozelo. E ele foi indo, e ele conseguiu vencer as limitações físicas dele com essa questão, quer dizer, você vê a raiva, né? Uma coisa assim, um tabu. Eu falei, bom, eu vou ter que jogar isso para o corpo, né? Até porque o corpo também fala, né? O corpo expressa as nossas emoções, né? De uma certa forma. Exatamente, foi o que a Ana Paula falou. Às vezes você tem alguma questão emocional e que você não consegue colocar para fora, o seu corpo vai gritar de alguma maneira. Ou vai ser uma contratura, ou vai ser uma gastrite, enfim. É muito interessante, né? É isso. Quando a gente não resolve antes, é isso mesmo, vai bater no corpo de alguma maneira. Mas a raiva é isso, que a gente vai falando até da agressividade, como a Lourdes falou e a Aglaia falou, sem alguma agressividade a gente não sai nem da cama. Então, naquela hora, a gente diz, eu tenho que ir, é coragem e vamos, porque senão a gente não levanta nem da cama. Eu fico ali parada, né? Bem, Mônica Araújo, então deixa a Carla falar, que levantou primeiro, depois Mônica Araújo, tá bom? Carla, com você. Pronto. Boa tarde a todos. A minha dúvida é a seguinte, no momento de pandemia, está acontecendo comigo e com as pessoas que eu conheço algo muito estranho, né? Eu acho um fenômeno estranho. Ao mesmo tempo que nós estamos parados em casa, trancados, a gente não pega o sol que deve pegar, a gente não caminha o que tem que caminhar, nós estamos meio que inertes, paralisados na nossa casa, e até pelo medo mesmo. Por que cargas d'água? O nosso cérebro está mais ativo e mais acelerado do que nunca. Eu não sei o que é dormir 8 horas desde março de 2020. É como se eu não conseguisse desligar. Eu não sei de onde vêm tantos pensamentos, tantas emoções diferentes. Chega a ser cansativo pensar tanto. Mas, Carla, o que você está falando não é só com você, não. Está acontecendo com muita gente. E a gente pensa que o pensamento não cansa. O cérebro consome, não sei se é 70%, 80% do oxigênio que a gente produz vai para o cérebro. Então, pensar gasta uma energia danada. E pensa que o nosso corpo ele tem um sistema autorregulador. Então, se você está com pouca energia no corpo, isso que o Hildebrando falou no início, outras pessoas falaram, quando você gasta energia no corpo, você acaba descansando um pouco mais o pensamento. Se você não está gastando nenhuma energia com o corpo, você está consumindo essa energia toda com os pensamentos. Então, tem que ter, de novo, o equilíbrio, a palavra-chave. Porque e o pensamento, ele tem vida própria também. Assim como as emoções, a gente acha que controla os pensamentos, mas os pensamentos vêm. E se a gente brigar com eles, eles ganham. Pode ter certeza que eles ganham. Então, eles vêm, mas você tem que deixar eles passarem, e aí entra o equilíbrio. Talvez, sim, dar uma volta no quarteirão, no horário mais vazio, com todos os cuidados, com máscara, ir para o cantinho do play ou da janela, onde pega um pouco de sol. Talvez conversar um pouco com as pessoas. Nós somos seres sociais. É muito difícil, nessa pandemia, viver em isolamento. Nós, ainda mais no Brasil, nós somos seres de dar abraço, de beijar, de estar junto. Não tem aquela distância protocolar que, às vezes, os europeus têm. Então, a gente está sentindo falta disso tudo. Mas pensa no corpo como esse equilíbrio autorregulador. Então, tem que ter um equilíbrio. O pensamento está a 1000 mesmo. Então, talvez eu tenha que ter uma atividade física dentro de casa. Vou fazer uma ginástica dentro de casa. Vou conversar com as pessoas, ouvir a voz. Não é só pelo WhatsApp, não. Eu vou ouvir a voz das pessoas. Ou pegar um pouquinho de sol. O que está acontecendo com você? Está acontecendo com muita gente mesmo. Mas pensa de novo, saúde como um equilíbrio, como um mecanismo autorregulador. A gente volta nisso mais para o final, mas a Mônica queria falar alguma coisa. Né, Mônica? E aí a gente, no final, vai acabar falando um pouco disso de novo, tá? Então, na verdade, eu queria que vocês comentassem um pouquinho
com relação, mais uma vez, abordando aqui a questão da pandemia, né? Vocês falaram muito sobre a necessidade do autoconhecimento, e a gente sabe que é super importante mesmo para a nossa saúde, é importantíssimo você se autoconhecer, conhecer os seus limites, enfim. E eu acho que a pandemia, porque o autoconhecimento, né, quando você fala de autoconhecimento, fica meio subentendido que seria um controle que você tem sobre o seu próprio corpo, sobre as suas emoções. A gente sabe que não é isso, mas lembra um pouco essa ideia, né? E eu acho que quando a pandemia chegou, ela mostrou justamente o contrário, né? Mostrou que a gente não tem controle sobre absolutamente nada, né? Porque chegou um vírus que ninguém conhecia, nem mesmo os médicos tinham controle sobre isso, ou os governantes, ou ninguém, né? Então, eu acho que a falta do controle fez com que as pessoas, até voltando para o tema da palestra, né, fez com que as pessoas se voltassem muito para o espiritual, né, para a espiritualidade, porque, bom, se eu não tenho controle de nada, alguém tem que ter controle disso. Então, muita gente que nem buscava igreja ou oração começou a se voltar para isso porque não sabia como lidar, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho assim desse momento que as pessoas se voltaram muito para a espiritualidade, talvez pela perda de controle sobre o próprio corpo e sobre a própria saúde. Eu queria Isabela, só você quer começar? eu queria comentar rapidinho uma coisa, que quando eu penso em autoconhecimento, eu não entendo como controle. Eu entendi que você também não entende, mas que é uma dedução que às vezes muitas pessoas fazem, né, de que autoconhecimento é controle. Quando a gente vai lá naquela famosa questão do Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, 919, né, que é importante fazer, né, e ele fala assim, no final do dia, você se questiona aquilo que você fez ou aquilo que você deixou de fazer, né? E entra numa espécie de negociação com a sua consciência. Porque, na verdade, o autoconhecimento é você se perceber aquilo que você é capaz de fazer ou aquilo que você ainda não é capaz de fazer. O autoconhecimento tem a ver com as capacidades que você já tem e aquelas que você precisa adquirir ou não, né? Então, o controle é uma questão muito ilusória da nossa parte, achar que a gente pode ter controle sobre qualquer coisa na vida. A gente não tem. Porque, assim, mesmo que a gente tenha uma vida super controlada, a vida pode, de repente, chegar e nos surpreender, acabar com todo aquele controle e, de repente, a gente se vê sem chão diante de determinadas situações na vida. Então, é isso que eu queria meio que reforçar, né? Que o autoconhecimento é a capacidade que nós temos de entender quem somos. Não que temos controle sobre isso. E aí linka com a questão da espiritualidade que a Mônica falou, que exatamente, Mônica, porque a gente perde o controle, é que a gente vai buscar, muitas vezes, um alternativo que é fora do meu, eu tenho que resolver isso. Então, as pessoas têm uma alternativa que é, eu não tenho controle sobre esta situação. Ninguém tem, sobre a pandemia, ninguém imaginava isso. Mas como é que eu posso lidar com isso? Aí vai entrar no que a Isabela falou, eu tenho capacidade de lidar com isso dentro de tais e tais limites, é reconhecer o próprio limite. Além disso, eu não consigo fazer. E aí eu peço ajuda. Então, pedir ajuda é uma etapa importante. E a ajuda pode vir. Eu vou pedir ajuda para alguém que eu conheço, para alguém que tenha a condição de me ajudar, porque eu posso pedir ajuda para alguém que não tem condição de me ajudar. E aí eu acho que tem isso que a Mônica falou, das pessoas estarem buscando a espiritualidade. Seja porque esse contato com a espiritualidade vai nos dar, pode dar força, serenidade para atravessar isso. Seja porque, concretamente, a gente estava falando disso no início, quando as pessoas pedem preces, quando as pessoas pedem um tratamento espiritual, né, e tem aumentado muito o pedido disso, quando as pessoas pedem que se faça preces umas pelas outras, essas vibrações, se nós voltarmos lá no início, que tudo é energia, na doutrina espírita vai se falar do fluido cósmico universal, mas você pode pensar que tudo é energia.
Quando nós mudamos o pensamento, pelo pensamento conseguimos irradiar, vibrar numa sintonia de mais harmonia, isso contagia o ambiente. Então, talvez as pessoas busquem ou uma resposta para algo que elas não estão conseguindo responder e lidar, e a espiritualidade ou a fé, a confiança pode dar essa coragem de que a Lourdes falou para encarar a situação, ou porque quando eu busco a espiritualidade, quando eu me conecto com algo maior do que eu mesma, a minha visão se amplia. Então, eu não sei direito quando isso vai acabar, mas eu confio que tem alguma finalidade e eu vou buscar maneiras de atravessar isso. Eu não vou negar que está acontecendo, mas eu sigo. E, às vezes, a prece, quando a gente vai falar de espiritualidade e saúde, a prece vai promover vibrações, vai promover uma energia que nos acalma, que favorece a cura do corpo. A Nete Guimarães tem uma palestra, para quem quiser estar no YouTube, o fardo com Jesus é mais leve. Não dá para falar muito aqui, mas ela lá explica detalhadamente o mecanismo. E ela prova, é um desafio de um professor da Faculdade de Medicina que fez para ela, para provar que alguma passagem do Evangelho fazia sentido cientificamente, do ponto de vista da medicina. E ela vai explicar detalhadamente, eu não consigo lembrar tudo, mas que nós temos o nosso cérebro antigo, que é onde a dor tem uma porta que é controlada pelo nosso cérebro antigo. E quanto mais nós estimulamos esse cérebro antigo, mais essa porta se abre e mais a dor passa. O que estimula esse cérebro antigo? Todas aquelas emoções que nós temos em comum com os animais. A raiva, o medo, quando está com muita fome, tudo aquilo que tem a ver com o mundo animal, que os animais têm, estimula a atividade elétrica no cérebro antigo. E o que estimula o neocórtex, o cérebro que só os humanos têm? Aquelas atividades específicas dos seres humanos. Ouvir uma música tranquila, a meditação, a prece, o amor, o sacrifício. Todas essas emoções e sentimentos que são tipicamente humanos fazem com que o nosso cérebro novo ative. E quando ele ativa, quanto mais ativo o neocórtex está, mais essa porta que controla a dor se fecha. Então, quanto mais nós estamos na prece, na meditação, ouvindo uma música que tranquiliza, fazendo algo que dá alegria, algo que nos faz alegres, quando eu me envolvo numa causa que é coletiva e eu tenho um sentimento nobre por alguém, quando eu desenvolvo empatia, tudo isso faz com que a minha percepção de dor diminua. E aí, quando a gente está com raiva, se você está com raiva e dá uma topada no dedinho na beirada da cama, o prédio inteiro vai ouvir a sua reação. Se você está tranquila, aquela dor dói, mas dói diferente. Então, e ela vai provando que é isso, o fardo com Jesus é mais leve, porque ele pregava o quê? O amor ao próximo, o perdão. Tudo aquilo que ele estimulava era algo que nos torna menos grosseiros, menos materiais, menos raivosos e mais equilibrados, mais leves. Então, a dor diminui. Fica mais fácil carregar um fardo, a gente se cansa menos. E aí a gente vai vendo que a neurociência vai trazendo isso. Tem um dado que é muito interessante, que a ciência fala, que os bebês, quando são órfãos, quando são abandonados, ou estão no orfanato, e que não tem como ter o toque, eles ficam muito sozinhos, porque às vezes tem uma funcionária para vários bebês, e os bebês crescem menos, porque o toque materno, o colo, o carinho, a massagem da mãe estimula o hormônio do crescimento. Olha só. E aí esses bebês, quando são adotados muito novinhos, o fato deles terem sido adotados, de passarem a receber carinho, amor,
toque, colo, faz com que o corpo deles comece a acelerar a produção de hormônio de crescimento. E eles crescem rapidamente. E aí a gente vê a conexão, volta para a epigenética, como é que o amor altera a produção de um hormônio. Como é que o amor, como é que o carinho, como é que as relações humanas alteram as reações do nosso corpo, no sentido de saúde. Esses mesmos bebês de orfanato, uma vez eu me lembro de uma diretora de um orfanato falando isso, e ela dizendo que os bebês choravam, queriam colo. E aí chegava uma hora que alguns bebês desistiam de chorar, paravam de chorar, porque sabiam que não iam ter colo. E elas sabiam que aquele bebê ia adoecer, porque ele parou de brigar por atenção. E aí a imunidade baixava e aquele bebê adoecia. E aí a gente vê a relação, quando a gente pensa nisso, de que o amor passa a ser um elemento de preservar a sanidade mental. O amor no sentido da relação com o outro. A gente volta para a pandemia, a Carla estava falando, por que a gente quase adoece? Porque está sentindo falta desse toque, do carinho, do amor. Então, não dá para ser irresponsável e aglomerar e fingir que a pandemia não existe. Mas como é que eu vivo esse amor? Como é esse carinho? Como é que eu torno saudável a minha relação social? Aí eu tenho que ter um jeito de conversar com o outro, de pedir ajuda quando está pesado demais, ou de cuidar do corpo. E a gente vai descobrindo, a Joana de Ângeles fala isso naquele livro Saúde Integral, né? Que não se pode mais negar a interação espírito-matéria, mente-corpo, e que o doente deve ser visto como alguém que traz conflitos que, não raro, a doença está exteriorizando. É muito rico essa questão quando a gente vai falando. Eu não sei se a gente respondeu, Mônica, mas que a gente vai falando disso, que é um desafio muito grande. A pandemia é algo que está fora do nosso controle. E aí, como é que eu lido com algo sobre o qual eu não tenho controle? Eu posso me desesperar, não é bom para a saúde. Eu posso negar que existe, fingir que eu não vejo, não é bom para a saúde. Ou podemos olhar para o problema e dizer, olha, é bem grande. Como é que nós vamos lidar com isso? Vamos tomar todos os cuidados possíveis. Mas o que é essencial? A vida é movimento, ela segue. Eu vou manter aquilo que é essencial. Qual é o meu nível de saúde? Eu quero falar com a minha mãe, eu quero encontrar alguém com todos os cuidados possíveis, mantendo 2 metros de distância. Cada um vai saber o seu cuidado. E o que é saudável? É eu considerar que, no caso de uma pandemia, mas não só na pandemia, a saúde tem que estar também no cuidado com o outro. Não sou só eu sozinha, nós vivemos em sociedade. Então, eu já estou imune. Ok, mas o outro não está. Então, a minha relação só vai estar saudável se eu tiver cuidado, não só comigo, mas também com o outro. Aí a gente fala de saúde de uma forma integral, como a gente estava falando no início, das minhas relações com o outro, comigo mesma, com o meu corpo, né? com a espiritualidade, com o que eu tenho de espiritual em mim. O assunto não rende, né? Não... Isabela, eu falei tanto aqui que eu já nem... É engraçado que quando você fala, né? Você estava falando, eu estava, né, admirando o que você estava falando, que veio um pensamento que a gente está vivendo um momento que é tão difícil, tão complicado, que nos tira essa ideia de controle, né? Que nos coloca em situações difíceis, desafiadoras, mas que, de alguma forma, mostra para a gente a importância do amor. Porque justamente a gente tem sentido mais falta nesse período, né? É o contato humano, é o abraço, é ter alguém por perto, é ter alguém que, né, na rua respeite, né,
a distância social, o uso de máscara, os cuidados, porque isso também é relativo ao amor, né? Então, assim, o que a gente mais está buscando nesse momento é justamente o amor. E isso é muito interessante, porque tem tudo a ver com essa noção de saúde, né? A noção de saúde é a conexão com o Criador, que, por sua vez, a conexão com o Criador é o amor, né? E é muito interessante porque a gente vai falando assim, quando a gente pensa em espiritualidade, a gente pensa, eu com Deus, ou eu com a minha fé. E, na verdade, a espiritualidade, eu com algo maior, mas isso se dá através do outro, é na minha relação horizontal. A gente cresce no eixo vertical, eu comigo, eu vou cuidar de mim, porque eu não dou conta do mundo, então eu vou fazer a minha parte, eu comigo. O que eu posso fazer? Mas o que eu faço comigo, eu não me fecho numa redoma. No eixo horizontal, isso tem que compartilhar com quem está à nossa volta. Então, isso tem que afetar as relações que eu tenho com as pessoas que estão mais próximas. Família, amigos, nós aqui nesse encontro. É essa troca. Como ser humano, nós somos muito frágeis. Nós somos muito pequenos. Nenhum de nós conseguiria sobreviver sozinho numa selva. O ser humano, historicamente, milenarmente, só conseguiu sobreviver porque é um ser que se comunica, se junta e trabalha junto. Vários seres humanos juntos conseguiam matar um animal muito maior do que ele. Conseguiam se defender de um mamute não era da época, mas enfim, de um leão, do que fosse. Mas então, assim, é como sociedade que a gente consegue sobreviver. E aí a espiritualidade vem nos falar disso, não sou eu sozinha, mas nós, conectados a algo maior do que nós, conectados à humanidade. E se a gente não consegue desenvolver essa empatia, a fraternidade, tornar melhor a vida do outro, que é o meu vizinho, como é que a gente vai pensar em algo grandioso, né? No eixo, vou pensar num espírito perfeito de luz. Vamos exercitar essa luz aqui agora, dentro da capacidade de cada um, de mínima que seja, a lanterninha. Mas é isso mesmo, né? É esse exercício de troca, que é um exercício diário, né? E é um amor no sentido maior da palavra, né? É um amor disso, de reconhecer no outro aquilo que eu tenho em mim, os mesmos direitos, os mesmos, né, sonhos, os mesmos medos, as mesmas fragilidades, por mais que a gente pareça ser muito diferente. Tem algo que nos conecta a todos, né? Meninas, a gente já está em 5h20. Passou rapidíssimo. Se desse, a gente ficava aí direto. Queria saber se vocês têm algumas considerações finais, se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Ninguém Ela tem pergunta? pontualíssima. Olha lá, a Sandra levantou a mão. Fala aí, Sandra. Fala, Sandra. Olha, eu estou inteiramente grata por estar aqui com todos, né? Estou me sentindo bastante emocionada. E vem de encontro a algumas coisas que eu venho vivenciando ao longo dos anos, sabe? Então, aprendendo e aprendi, infelizmente, aprendi um pouco com a dor, que a falta de equilíbrio, o que nos traz, é muito ruim, né? O que nós fazemos para a gente com essa falta de equilíbrio. Porque, no final, tudo se resume nisso, né? Tudo que Regina colocou, que todos colocaram, que Isabela colocou. A falta de equilíbrio, às vezes, é a própria falta de amor por si, né? Por achar que não pode, porque você não pode, o outro pode, mas você não, entendeu? A culpa exacerbada que a gente coloca nos nossos ombros, tudo isso nos favorece a esquemas tão loucos de saúde, né? A problemas que até um pouco complicados. Mas eu só quero acrescentar e ser grata. Eu, sinceramente, gostaria de ter a parte 2 dessa palestra. Gostaria que vocês pensassem nessa possibilidade. Parte 1, parte 2. Os livros não têm capítulos? Então, as palestras também poderiam ser dessa forma. Acho que é um tema muito importante sempre, mas para esse momento ela é muito pontual. Obrigada. Obrigada mesmo.
Isabela, eu vou falar então e depois você encerra. Você fecha aí, tá bom? Tá bom. Eu só queria encerrar rapidamente também, agradecendo aí a todos. Com certeza terão outras pessoas aí, a gente pode pensar nessa parte 2 aí. Tem uma porção de gente para fazer, já vimos aí, né, Isabela? Mas eu queria fechar até com um trechinho de Joana de Ângeles no Saúde Integral, e que ela fala exatamente disso, quando ela vai falando da gente ver o doente, né, e como um todo, como uma pessoa que está vivendo os seus conflitos, mas ela vai ter um trecho que ela encerra falando o seguinte, que o amor assume um papel preponderante em razão das energias que libera no sistema imunológico, fortalecendo. E aí a gente vai ver, em outro trecho ela vai falar disso, que as crises surgem, muitas vezes, em geral, crise é isso, né? Como um convite para valorizar a vida, para podermos descobrir em nós nossos melhores recursos para lidar com aquela crise. E aí a gente vai falar desses recursos éticos, vamos falar da coragem que a Lourdes citou. Então, a gente está passando por uma crise imensa, de uma pandemia, talvez porque ela tenha a oportunidade de despertar em nós recursos compatíveis para lidar com isso. Recursos que vamos ter dentro de nós, né? Coragem, a ética, a fraternidade, o buscar ajuda, reconhecer os nossos limites, nossas fraquezas, mas também as nossas forças. Valorizando sempre esse equilíbrio, que equilíbrio, acho que a Lourdes que falou, não sei, não é uma linha reta. Linha reta no eletrocardiograma, você está morto, né? Equilíbrio é isso, eu não estou só lá embaixo e não estou só lá em cima, mas é a gente ir se equilibrando nessa corda bamba, sabendo que a vida é muito maior do que nós. E aí a espiritualidade, nesse sentido, essa vivência dessa espiritualidade em algo maior do que nós, tem tudo a ver com essa saúde de uma forma integral. Bom, fazer esse encontro, né, foi muito importante para mim, porque eu acho que esse encontro também mostra, né, o cuidado, né, que temos por nós e pelos outros, porque a gente sentiu que era um tema pertinente, um momento que todos estavam vivenciando, e, de certa forma, a nossa ideia era meio que mostrar, olha, você não está sozinho nesse seu momento, você também tem questões que outros possam estar compartilhando com você também. Então, foi meio que uma rede de amor e cuidado para mim, esse encontro. E aí eu gostaria de encerrar esse encontro com a seguinte lembrança de que quando Jesus curava, ele reforçava o aspecto renovador de cada uma daquelas pessoas. Ele não dizia, olha, você é pecador por isso e aquilo, né? Ele sempre lembrava por que aquela pessoa estava sendo curada, porque tinha um aspecto renovador no íntimo daqueles seres humanos. E eu acho que é isso que a gente precisa focar, né? Eu acho que a gente precisa equilibrar nossas luzes e sombras, mas sem esquecer de enfatizar que as nossas luzes são poderosas e que nos ajudam a sair de qualquer dificuldade e de qualquer desafio. É isso. Assina embaixo. Muito bem, gente. Que pena que está acabando. Só queria lembrar para vocês que essa gravação vai ficar disponível em breve lá no canal da SEG no YouTube, se vocês quiserem rever ou compartilhar com as pessoas, né? Porque é muito importante nesse momento a gente levar ao maior número de pessoas essas abordagens que nós tivemos agora, né? Esse encontro, usando a palavra que a Lourdes usou na fala dela, suscitou vários temas, né, para futuros encontros. Eu até anotei alguns aqui que dão muito caldo, principalmente a raiva, que a Isabela tirou um peso das minhas costas com esse negócio da raiva, desse tabu de raiva. Então, vamos falar sobre a raiva, a gente precisa falar sobre ela. Coragem, pensamentos e, principalmente, sonhos, né? Que também tem uma coisa que está acontecendo muito com a gente na pandemia, uns sonhos muito loucos. Então,
A gente lança aí para o pessoal da área da saúde, quem quiser fazer um encontrinho desse, a gente estamos aí, eu ajudo. Ajudo nessa parte, só ficar falando. Então, meninas, em nome de todos, e eu tenho certeza que todos, mesmo pela quantidade de agradecimentos que a gente viu aqui no chat, agradecer muito, muito. Todo mundo conseguiu absorver um pouquinho e dar um pouquinho nesse encontro. E aí, nesse momento, eu vou pedir a todos que a gente mentalize, principalmente aqueles nossos amigos que se encontram internados por conta da Covid, e também todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, para a gente fazer uma prece por esse pessoal, para encerrar com chave de ouro esse nosso encontro de saúde e espiritualidade. Jesus, nosso Pai, de misericórdia, nosso irmão, nosso modelo, guias e mentores de cada um de nós, agradecidos estamos por esta oportunidade redentora deste encontro virtual, em que, de alguma forma, podemos colocar um pouquinho para fora do que nos aflige e ouvir as palavras amigas de nossos colegas que nos trouxeram um pouco de alento. Que possamos, Senhor, com essas pequeninas luzes que conseguimos, espalhar por todo o planeta, de forma a ajudar a espiritualidade nesse momento tão importante que o planeta está passando, e agradecer. E agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, neste momento tão importante para o nosso planeta e para a humanidade. Muito obrigado, fique conosco hoje e sempre, graças a Deus. É isso, gente. Hora do tchau. Hora de abrir o microfone para dar tchau. Podem abrir os microfones, pessoal.